desespero. Foram. É chegada a hora. Vidas esperam pelas suas mãos estendidas. E o que você está fazendo? Jesus me ama, Ele me ama, e em seus braços eu posso descansar. Jesus te ama, Ele te ama. Sou missionário Cícero Mota e minha esposa, missionária Aurelane Mota. Trabalhamos aqui no sertão do Piauí. Queremos agradecer a AME, a pessoa do pastor Wagner Medina. Louvamos a Deus pelas orações que os irmãos têm feito, pela contribuição financeira que os irmãos também têm mandado. Louvamos a Deus. Queremos pedir que os irmãos continuem nos ajudando, é de suma importância. Que Deus em Cristo abençoe a todos. AME Luz das Nações, estamos esperando vocês aqui na Indonésia. Pastor Wagner Medina e doutora Nádia, estamos com grande saudade e um grande abraço para vocês aqui da Indonésia. Que muitos não têm nem pão para comer em casa. E aqui eles têm mesmo. Queria agradecer a todos que colaboraram na festa das crianças. Muito obrigado pelo apoio. Uma presença de Deus gloriosa aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a AME, que abençoe os contribuintes. Paz, meus irmãos, estamos aqui para falar de algo tão importante, que é a AME Luz das Nações, esta agência missionária, esta plataforma que Deus escolheu para levantar a bandeira do Evangelho e acender em nós a chama missionária. E para falar da AME, eu creio que tenho propriedade, porque nós estamos chegando no 9º ano, no 9º congresso, e há 8 anos eu venho acompanhando esse projeto. E posso falar como pregador, como missionário, e também como participante. Deus tem dado uma característica para a AME e para os seus líderes, que é a característica de incluir, de agregar pessoas. A cada ano nós vemos mais pessoas envolvidas nesse projeto. AME é um projeto que nasceu no coração de Deus, foi dado a um homem que foi desafiado e que abriu mão de alguns confortos para que esse projeto exista. E cada dia as pessoas têm se somado mais. Então tenho visto como pregador, que é um congresso que motiva missões. Como participante, é um lugar em que a obra missionária está em alta. E como missionário, durante muitos anos no Uruguai, tivemos uma parceria firmada com a AME e mês atrás mês suas contribuições chegaram. Então a AME faz parte de uma grande engrenagem, de um sonho de Deus para o Rio Grande do Sul. É uma obra nascida de Deus e que tem tocado pequenas cidades também do nosso estado gaúcho. Que Deus abençoe e Deus está lhe convocando para fazer parte desse lindo projeto. Graças a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus.
Você está feliz? Não poderia ser diferente. Também estou. Prazer, alegria, meu contentamento de poder voltar a esta terra do Rio Grande do Sul, um povo abençoado e acolhedor. Uma alegria maior ainda poder estar aqui em Sapucaia do Sul, participando de um evento dessa envergadura, no qual nos traz muita alegria, muito contentamento, muito prazer. Eu trago o abraço dos catarinenses, como também do meu pastor, presidente da convenção, pastor João Seno Weiler, pois onde nós passamos, ele sempre pede que nós transmitamos o nosso abraço, e eu faço nessa noite ao vosso pastor que está liderando e dirigindo esse grande evento, pastor Medina. Deus abençoe, pastor, uma alegria poder estar aqui com o senhor, juntamente com a sua esposa. Deus continue abençoando, honrando, e antes de mais nada me permita pedir permissão para o comandante que está aqui, né? Comandante, né? É um prazer. Deus abençoe, pastor. Já tivemos a alegria de nos conhecer um pouco mais de perto. Faço continência a ele porque também é da reserva, né? E nós como militares, então aqui estamos imbuídos de uma grande missão. Só quem é soldado de Jesus Cristo fica em pé comigo, por gentileza. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, num texto conhecido da palavra do Senhor, livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Livro de Samuel, capítulo 30, um texto que tem falado ao meu coração, e eu quero compartilhar com você uma palavra. 1 Samuel capítulo 30, versículo 9 e 10. Quem encontrou, diga amém. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, e não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 24 ainda, diz o texto: quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que descem a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Eles receberão partes iguais. Você pode dizer um amém? Assente adorando o nome do Senhor. Quero aqui fazer menção ainda dos nossos amados e estimados pastores que com muita alegria nos recebem. Pastor Jonatas Lima, pastor Leonardo, que nos fez um contato e tivemos uma proximidade agora. Deus abençoe, aprendemos a amá-lo vocês. Pastor Abraão, que estava aqui, Deus abençoe. Os missionários que estão aqui, nos sentimos alegres em poder conhecê-los, ouvir o que Deus está fazendo através das vossas vidas. Deus continue vos abençoando e vos usando. Uma alegria também estar com os pastores, obreiros que aqui estão. Deus continue abençoando. Pastor Rômulo, nosso conterrâneo, Deus abençoe, Deus continue usando os amados, em nome de Jesus. É uma alegria poder ter comigo também minha esposa, está acompanhando a esposa do pastor, teve que sair, mas maior alegria ainda é poder estar no Rio Grande, pastor Medina, e reencontrar amigos. Eu sempre digo que melhor do que pregar uma grande mensagem, onde você for, é fazer amigos, porque mensagens, temos muitos pregadores do Rio Grande do Sul, e não é essa a nossa intenção aqui, mas rever meu amigo pastor Marcos Lopes, esse homem de Deus que aprendemos a amá-lo, juntamente com a sua esposa e toda a família da IMAD, ali em Santa Maria. Deus abençoe nosso pastor, pastor presidente, pastor Celso. Temos alguns irmãos que estão aí também, irmãs estão acompanhando, pastor Marcos, estão lá. Deus abençoe, é um prazer e uma alegria. Pastor Medina, eu queria dizer algo nessa noite, aonde tem descido ao meu coração. E se eu não ministrar, como disse ao Senhor, eu vim aqui nessa noite e nesses 2 dias que estou aqui para receber.
e muito já tenho recebido de Deus. Mas eu quero lhe dizer da minha alegria de podermos vir, ouvir e ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul através da AME, através desse trabalho que tem nascido no seu coração, no coração da vossa família e desse ministério. Eu tenho dito com algumas pessoas que nós conversamos, porque nós também partilhamos de missão. Há um mês que a União de Militares Evangélicos de Santa Catarina é uma associação de militares evangélicos interdenominacionais. E nós amamos fazer missão, de tal maneira que estatutariamente 70% da arrecadação, a contribuição que sai da nossa folha é investido em missões. E nós temos missionários no país, fora dele e também no nosso estado. E nos alegra estar no Rio Grande do Sul, porque aqui também tem uma união de militares chamada MERGS. E por certo temos companheiros que estão nos ouvindo e também partilham daquilo que Deus tem feito no meio dos militares. Rio Grande do Sul, Paraná, Brasil tem sido impactado. Nós fizemos uma viagem missionária agora, onde eu e a minha esposa rodamos 7.250 quilômetros. Nós aproveitamos as nossas férias e doamos ao Senhor fazendo missão no nosso país. Cortamos o estado do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e fomos até Rondônia, próximo da Bolívia, 200 quilômetros, numa cidade chamada Seringueira. E onde passamos, fomos ministrando a palavra do Senhor. Pregamos em catedrais, pastor Marcos, é verdade. Mas passamos em lugares necessitados, pastor Medina. Passamos em lugares que só quem ama a obra de Deus e a obra missionária sabe do que nós falamos quando nós vamos nesses lugares. E das carências e dificuldades que nós encontramos nesse país, ainda no nosso país, nos rincões brasileiros. E por isso, uma vez mais, vos digo da minha alegria de poder estar nesse evento e ser convidado para aqui estar, para poder entender o que Deus está fazendo ainda num tempo de crise. Num tempo de crise, digo que é uma crise sem precedente na nossa nação. O nosso país vive uma crise, você sabe que é uma crise econômica, mas muito mais do que uma crise econômica, ela vive, na verdade, uma crise moral e ética muito grande. E arrastada por isso, eu digo que nós estamos vivenciando uma crise espiritual, porque nós estamos perdendo alguns referenciais. E eu penso que Deus tem nos disciplinado através disso. Mas quando eu vejo um evento como esse, dessa envergadura, eu começo novamente, pastor Jonatas, a acender uma chama dentro do meu coração. E eu acredito ainda, pastor Leonardo, que Deus ainda, pastor Marcos, na nossa geração ainda pode marcar a história no nosso país. Eu ainda acredito que Deus ainda tem algo sério com essa geração. Mas eu preciso entender que Deus ainda precisa nos lapidar em algumas questões. Eu digo para você que precisamos ser lapidados em relação àquilo que está acontecendo na nossa nação. Porque é no nosso tempo, é na nossa geração, é na nossa época. E isso nos traz, na verdade, uma responsabilidade muito grande. E pensando nisso, mestre, de dizer a você nessa noite que nós estamos diante de um tema. E um tema missionário. E o tema que está sendo proposto aqui é chegada a hora. O que estamos fazendo? O tema termina com um ponto de interrogação. O tema termina com um questionamento, com pergunta. E toda pergunta e toda argumentação, ela requer uma resposta. Eu queria que eu e você nessa noite, no início dessa noite, no final dessa semana, começássemos a refletir diante de Deus da responsabilidade que é fazer missão. E pudéssemos dar uma resposta a esse tema nessa noite. Pudéssemos trabalhar, agir, nos mover na direção de Deus, por meio da sua palavra, para podermos responder a esse tema. Deixa eu ver quantos nessa noite estão comigo e querem responder esse tema. Levanta a sua mão e começa a adorar e bendizer o nome do Senhor. Pastor, qual é o tema? O tema está de maneira muito clara perguntando: o que estás fazendo? E como falei, toda pergunta requer uma resposta. E qual é a resposta que nós daremos nessa noite? A resposta é o tema da mensagem dessa noite: cuidando das bagagens. Eu vou perguntar a você, na pergunta do tema do congresso:
E você vai responder o que está fazendo. E o que você está fazendo? Está cuidando das bagagens. Eu pergunto no 3 e você diz, cuidando das bagagens. Eu vou perguntar no 3 e a pergunta que eu vou fazer é, o que estás fazendo? E você responde, cuidando de bagagem. Vamos lá? 1, 2, 3. O que estás fazendo? Está treinado ainda, mas está pouco. Vamos melhorar um pouco mais. O que estás fazendo? Você pode responder mais alto, cuidando das bagagens. O que estás fazendo? Você pode perguntar para o irmão que está do lado, para a tua esposa, para os teus filhos, quem sabe o teu irmão que você ainda nem olhou atrás, pergunta para ele o que você está fazendo. Pergunte para ele, pergunte pastor, obreiro, pergunte cantor, pergunte o que você está fazendo. Você pode dizer, cuidando das bagagens, cuidando das bagagens, cuidando das bagagens, cuidando das bagagens. Meus queridos, nós estamos em um congresso de missão, isso nos traz alegria, como falamos nessa noite, mas além de alegria, uma grande responsabilidade está sobre nós, porque nós tratamos de um tema significante na Bíblia Sagrada. E quando digo isso é tão importante porque a Bíblia não só respira, mas ela transpira a missão. A Bíblia nos revela a importância da missão. Deus, quando criou Adão, criou com uma missão. Deus, quando chamou a Noé, chamou para uma missão. Deus, quando chamou lá em Ur dos Caldeus Abraão, ele chamou com uma missão. Quando Deus poupou José da cova, poupou na casa de Potifar, poupou na prisão para colocar sob o reinado do Egito, é porque Deus o fez com uma missão. Deus chamou Moisés no meio do deserto falando numa sarça, com uma missão. Deus chamou e levantou Josué para liderar com uma missão. Irmãos, a Bíblia transmite missão. Quando Deus levantou os juízes, levantou com uma missão. Quando Deus levanta reis, Deus levanta com uma missão. E a missão dos reis era guiar a nação de Israel. E eu entendo que nesse texto que nós lemos, está falando da história de um rei chamado Saul. Nesse tempo, Saul reinava sobre Israel e já se encontrava fora da direção de Deus. E por conta disso, diz a Bíblia Sagrada, que Davi estava fugindo de Saul. Ele então vai até Aques, rei de uma cidade filisteia. E o rei Aques concede Ziclag para Davi se esconder de Saul. É interessante que naqueles dias, Davi está se ocultando de ninguém mais do que o seu próprio sogro. A Bíblia está nos revelando de que naquele momento ele começa então, irmãos, de uma maneira muito clara, uma perseguição para tirar a vida de Davi. Davi está se escondendo, Davi se está literalmente fugindo da presença de um homem que está sem direção de Deus. É interessante como a fuga de Davi faz com que ele comece, na verdade, irmãos, deixar de consultar ao Senhor. Sabe por que Davi está em Ziclag? Porque ele deixou de consultar ao Senhor. É só você ler na sua Bíblia Sagrada e o contexto dessa história você verá. Por que Davi está se escondendo em Ziclag? Ziclag se tornaram refúgio para Davi. A Bíblia está dizendo que Ziclag se situava na região sul da Judeia, ou de Judá, melhor dizendo, próximo a Berseba. Era uma região privilegiada naqueles dias, mas no período dos juízes, os filisteus estavam dominando sobre toda aquela região. E no tempo de Saul, o rei Aques, o rei de Gate, era um rei filisteu que dominava toda aquela região, e debaixo daquela autoridade ele concede a Davi um tempo para ele estar naquela cidade. A Bíblia vai dizer que no tempo de guerra os filisteus se confederaram com todos os seus amigos aliados, e eles então vão guerrear contra Israel. Não diferente disso, a Bíblia diz que Aques convoca a Davi para lutar contra Israel. A Bíblia diz que Davi então está a caminho de Afeque, aonde se daria a guerra. Ele sai de Ziclag, ele vai passando por todo o território filisteu, ele entra nas terras de Dan, ele vai caminhando até Efraim, 113 quilômetros. Aqueles 600 homens com Davi estão caminhando para lutar contra Israel. A Bíblia vai nos lembrar de que quando ele chega exatamente naquela região, na região chamada Efraim, para lutar aquela guerra, a Bíblia diz que então os reis confederados
eles olham e dizem: não é Davi, o hebreu, que vem, na verdade, lutar contra Israel? É verdade. E então eles conversam com o rei de Ax e dizem: olha, não é bom que esse homem esteja conosco. Se porventura ele se levantar contra nós, ele pode se rebelar e ele vai guerrear contra nós, e ele pode, na verdade, fazer um grande estrago. Então o rei, sendo amigo de Davi, conversa com Davi, mesmo caminhando 3 dias em direção àquela batalha. Eles entendem que não é bom Davi estar ali. A Bíblia vai dizer que ele então começa a voltar novamente para a cidade de Ziclag. Quando ele está voltando para a cidade de Ziclag, Davi sendo um estrategista de guerra, Davi sendo um homem que na verdade lutou em grandes guerras, ele então prepara na verdade um batedor e um homem que sempre vai à frente para poder observar e saber quem está à frente. Eles nunca iam na verdade ser pego de surpresa. A Bíblia diz que estão caminhando de volta para a cidade de Ziclag. Em Ziclag está a sua família, em Ziclag está os seus filhos, em Ziclag está os seus bens, em Ziclag está a família dos seus companheiros, em Ziclag está tudo aquilo que eles possuíam. A Bíblia vai nos dizer que quando então eles estão chegando próximo daquela cidade, eles olham e começam a ver que da cidade de Ziclag subia fumo, subia fumaça. A Bíblia claramente nos indica que quando isso acontecia numa cidade, eles sabiam que era alvo do ataque do inimigo. Eles então apertam o passo, eles correm um pouco mais. Entenda você que naqueles dias eles não corriam a cavalo, eles não corriam de carro, eles corriam a pé. Eles caminhavam e caminhavam longos trechos a pé. E aqueles homens estão chegando na sua cidade, e quando eles veem a cidade queimando, eles se apavoram, porque imagine você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, olhando para a cidade, para a tua rua, para a tua casa, aonde a tua família habita, e de repente está queimando, está pegando fogo. Eles então apertam o passo e vão chegar exatamente naquele lugar. A Bíblia diz que quando eles chegam naquele lugar, está literalmente, irmãos, consumido a fogo. A cidade houvera sido destruída por um ataque ímpeto do inimigo. E naquele momento então a Bíblia começa a falar de Davi de uma maneira que me espanta. A Bíblia vai dizer que Davi chega em Ziclag, e quando ele chega em Ziclag, ele se assenta. Quando ele se assenta, ele começa a olhar para aquela devastação que ocorrera na sua família, na sua cidade. Ele começa a chorar, ele começa a lamentar, ele começa a se debulhar em choro e lágrima. É interessante o choro daquele homem, e eu me pergunto: por que Davi chora, pastor? Uma resposta muito óbvia. Por que Davi está chorando, pastor? Davi está chorando porque perdeu a família. Davi está chorando porque perdeu a esposa. Davi está chorando porque perdeu filho. Davi está lamentando pelas suas perdas. É possível sim, meu irmão, mas aqui eu começo a entender que ele está lamentando e chorando exatamente por aquilo que perdera, mas quem sabe por aquilo que também ele poderia ter feito e não fez. Quem sabe aquilo que ele poderia ter dito para sua esposa, para os seus filhos, antes de caminhar 3 dias para guerrear uma guerra que não era dele, e ele não falou. Mas a Bíblia vai começar a dizer que naquele momento então ele lamenta, ele chora e começa a mostrar uma fraqueza na vida daquele homem. A atitude e o posicionamento, irmãos, que deveriam ter tomado, não tomaram antes de sair para a guerra. Mas a Bíblia vai me chamar a atenção, e deixa ele dizer rapidamente que seus amigos naquele momento, os seus amigos, diz a Bíblia, eram 600 homens de guerra, homens que ele havia preparado, escute, homens que eles haviam preparado na caverna de Adulão, homens que ele ensinou a guerrear, homens que ele tratou, homens que ele trabalhou, homens que ele sarou e curou. Nesse momento aqueles homens pegam em pedra, naquele momento aqueles homens tomam as pedras para fazer o quê? Para apedrejar Davi. Eles queriam literalmente matar Davi. E novamente eu me pergunto por que queriam fazer isso. Sabe por quê? Porque eles estavam entendendo que Davi fora fazer uma guerra que não era pertencente a ele. Ele foi fazer uma guerra que não dizia respeito a ele naqueles dias. Ele foi guerrear uma batalha, meu irmão, que naquele dia não tinha evidência nenhuma dele ter. Sabe o que é isso? Ele estava mudando o foco dele. Ele estava perdendo o foco da mensagem. Ele estava perdendo o
foco da batalha. Davi estava perdendo o foco da guerra. E aqui os amigos dele começam a tomar pedra para poder apedrejar ele. Sabe o que eu estou entendendo nesses dias? Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, começar a voltar o nosso foco para aquilo que é a verdadeira batalha. Nós precisamos começar a voltar o foco para aquilo que é a verdadeira guerra que nós enfrentamos. Nós precisamos voltar o foco da verdadeira e genuína batalha, porque tem muita gente equivocada, pastor Marco. Tem gente equivocada, tem gente que está guerreando, mas não está guerreando a guerra correta. Davi estava fora daquele momento. Aí escute uma coisa, eu venho aqui dizer porque eu faço parte dessa igreja. A igreja está perdendo o foco da verdadeira guerra. A igreja está perdendo o foco da verdadeira batalha. Nós estamos focados em guerrear politicamente nesses dias. Nós estamos querendo guerrear com a política deste mundo. Nós estamos guerreando contra, na verdade, os próprios líderes e irmãos nossos. Há uma disputa nesses dias. Há uma disputa por poder. Há uma disputa por autoridade. Há uma disputa porque quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz melhor. Estamos vivendo, na verdade, um foco equivocado. Precisamos voltar. Precisamos voltar ao genuíno e verdadeiro foco. Deus nos chamou a igreja para guerrear uma guerra a despeito da vida e buscar autoridade e poder neste mundo de maneira nenhuma, irmãos. Nós estamos guerreando. E tem muita gente guerreando pela fama nesses dias. Tem gente que briga por um altar desse. Tem gente que, se possível, ele corrompe para estar num altar como esse. Tem gente que nesses dias está perdendo o foco da verdadeira guerra. Tem gente que está desvirtuando o princípio da verdadeira guerra. Deus nos chamou para guerrear a despeito de ter fama. Deus nos chamou simplesmente para guerrear a despeito daquilo, de que comprar isso, aquilo, outro direito ou outra coisa. Não, nós precisamos voltar ao foco da verdadeira guerra, porque nós fomos para guerrear, chamados para guerrear, é contra o inferno e as hostes infernais. Deus nos chamou para guerrear, é contra o pecado. Deus nos chamou para guerrear, é contra o mundo. Deus nos chamou para essa batalha nesses dias. Olha para o teu irmão e diz: ei, tu não é meu inimigo, tu não é meu inimigo, não, tu não é meu inimigo, tu é meu irmão em Cristo Jesus. Diga isso nessa noite, diga a ele, sabe por quê? Porque nós somos irmanados no exército, e exército que luta contra si, ele não vence e não prevalece. Em nome de Jesus, nessa noite, vamos levantar um clamor pela igreja brasileira, e principalmente pelas nossas lideranças. Precisamos entender o foco da nossa batalha. Como muito bem pregou ontem à noite pastor Marcos aqui, de maneira maravilhosa. Tem gente que está em volta brigando do poço, e isso e aquilo outro, e esquece do fim verdadeiro que a igreja foi estabelecida. Tem gente brigando pelo poder e esquece as almas. Tem gente brigando pelo ibope e esquece das almas. Eu estou falando para o Brasil hoje. Eu estou falando para a nação brasileira hoje. E como profeta de Deus, em nome de Jesus, nós precisamos voltar o nosso foco à verdadeira batalha. Não adianta nós guerrearmos as guerras de outrem. Nós precisamos guerrear as nossas guerras, Marco. Deixa os políticos resolver as questões políticas, porque nem isso eles resolvem. Vamos cuidar e tratar do reino de Deus e daquilo que é a obra do Senhor. Precisamos mudar a realidade, precisamos voltar à nossa visão, porque é tempo de continuar lutando, é tempo de continuar trabalhando, é tempo de continuar batalhando, é tempo de continuar guerreando na direção da família. Imagine você, Davi saiu para guerrear uma guerra que não era dele e deixou a sua família à mercê dos inimigos. Estamos vivendo um tempo, pastor Wagner Medina, onde muita gente quer guerrear a guerra de outrem, mas esquece de cuidar da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua vida espiritual.
E aqui eu começo a entender a importância disso, irmão. Porque o nosso inimigo, ele é astuto. Pastor Neves, nós precisamos voltar a nossa visão diante disso. E eu me alegro de ver o senhor aqui. Porque da mesma maneira como eu conversava com o senhor tem a mesma visão que eu em relação ao que Deus está propondo para o Brasil através da AME. Uma proposta de guerrear, mas guerrear na direção certa, na direção correta. Porque Deus ainda está contando com Davi, com homens que possam estar na direção correta para guerrear essa batalha. Deixa eu ver quantos estão aqui nessa noite entendendo isso. Levante a mão e adora o Senhor. Davi então chora e lamenta, mas ele não só chora e lamenta, ele diz que então, depois de esvair-se e toda a sua força, ele faz um negócio que me chama a atenção e maravilha. A Bíblia diz que ele renova-se, ele fortalece no Senhor. E como Davi faz isso? Como é que Davi se fortalece? Tendo a sua família cativa, presa, a cidade destruída, como Davi se fortalece no Senhor? Eu só posso entender isso, Marco, compreendendo que Paulo escreveu aos Romanos a despeito de um homem chamado pai da fé, Abraão. E quando então Paulo escreve aos Romanos, ele começa a dizer exatamente no capítulo 4, no versículo 20: contudo, à vista das promessas de Deus, não vacilou por incredulidade, antes se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. Abraão era alguém pentecostal, ele se fortalecia, pastor Leonardo, dando glória a Deus. Ele se fortalecia dando glória a Deus. Ele se fortalecia dando glória a Deus. Ele se fortalecia, pastor Nádia, se fortalecia dando glória a Deus. A dificuldade vinha para Abraão, ele se fortalecia dando glória a Deus. As pessoas diziam: o teu ministério não vai acontecer. Ele dizia: glória a Deus. Sara não vai gerar. Ele dizia: glória a Deus. Já passou o teu tempo, Abraão. Ele dizia: glória a Deus. Ele se fortalecia dando glória ao Senhor, irmão. Eu entendo que Deus está dizendo a você: Deus sempre tem fortalecimento para aquele que levanta a mão e adora Ele, glorificando em nome de Jesus. Abraão se fortalecia no Senhor, porque Deus sempre tem esperança para aquele que se fortalece nele. Porque Deus sempre tem consolo, Deus sempre tem ânimo, Deus sempre tem restauração das forças. Apesar dos companheiros estar desestimulando ele, mas ele se fortalecia no Senhor. Entendo que Deus está fazendo nesse congresso, pastor Wagner, irmã Nádia, ainda a despeito daqueles que desanimam como amigo, mas Deus sempre fortalece, Deus sempre anima a missionária, Deus sempre anima a missionário, Deus sempre continua levantando, pastor Jonathan, Deus sempre continua levantando e dando ânimo, pastor Leonardo. Por quê? Porque se fortalece dando glória, se fortalece dando glória, se fortalece dando glória. Deixa eu ver quantos vieram da glória aqui. Deixa eu ver nesta noite. Sabe o que aconteceu com Davi? Por que ele se fortalece? Porque ele voltou a consultar ao Senhor. Davi consulta o Senhor e pergunta se pode ir, na verdade, em direção a buscar e resgatar o que ele havia perdido. E o Senhor, de uma maneira muito clara, diz: vai, porque eu te darei tudo quanto você e os teus companheiros perderam. Segura aí. O que Deus está propondo aqui para Davi é que, debaixo da consulta ao Senhor, Davi então começa a correr. Nós, como militares, pastor, a primeira coisa que nós faríamos, na verdade, era chegar naquela cidade e procurar a família, e via que não tinha nenhum morto e já saímos à procura. Davi está mudando a direção agora, pastor Metílio. Davi não sai afoito, porque ele saiu afoito sem consultar o Senhor e foi prejudicado. Mas agora, mesmo tendo perca, sabe o que ele faz? Ele para e começa a consultar ao Senhor. Ele para e começa a consultar ao Senhor. Ele para e começa a consultar ao Senhor. E ele diz: Senhor, é a minha família, Senhor, eu posso ir. Senhor, é os meus familiares e familiares dos meus amigos. Eu posso ir, Senhor. Que coisa linda. Eu, como militar, irmãos, eu iria, sem sombra de dúvida. Eu sei que você, como pai, como marido, iria também resgatar a tua família. Mas mesmo assim ele para e ele consulta ao Senhor. E diz a Bíblia que eles vinham 3 dias indo para a guerra e voltando mais 3 dias. São 6 dias de caminhada.
Eles param um momento, choram, consultam o Senhor e eles saem em disparada buscar a sua família. E nós chegamos no texto onde nós lemos. A Bíblia vai dizer que eles chegam então, 600 homens correndo, e vão chegar num lugar chamado Nahal Bezor. Nahal no hebraico, vale, no vale de Bezor. Há 4 sentidos para essas palavras aqui, mas deixa-me correr um pouco e falar apenas daquilo que significa esse ribeiro. Ribeiro Bezor é ribeiro refrescante. Ribeiro de Bezor, ribeiro refrescante. E quando chega-se nesse ribeiro, que trata-se de uma localização geográfica, e é um lugar onde tem um divisor, e não é só um divisor de águas física, geográfica, mas é espiritual e nos traz revelações interessantes, porque é uma referência a um ponto nesse lugar. E aqui eu começo a entender que quando chega no ribeiro de Bezor, depois de corrermos para resgatar as nossas famílias, nós começamos a olhar, pastor Medina, e vimos que 600 homens saem correndo, mas apenas 400 homens vão atravessar o Bezor. Tem muitas vezes que nós olhamos atrás de nós e há uma multidão conosco. Às vezes nós olhamos e dizemos, essa batalha vai ser fácil, vai ser tranquila, mas de repente na caminhada você olha e alguns começam a se distanciar. Eram 600, mas alguns começam a ficar pelo caminho. Você começa a olhar e ver que alguns não vão chegar. Isso me traz a memória no ano de 89, quando eu estava servindo no Exército de Infantaria, 62º Batalhão de Infantaria, em Joinville. E quando lá estávamos, nós fizemos pelo menos 3 caminhadas, 3 marchas no nosso período. Uma de 25, outra de 50, e se não me falha a memória, a última era 75 quilômetros a pé. Mas a primeira era mais difícil, porque nós não tínhamos preparo físico. Então saímos de noite e amanhecíamos no outro dia para fazer um evento durante toda aquela semana. E eu me lembro que quando fizemos aquele evento durante toda aquela semana, pastor, nós chegamos então no momento de vir embora. E quando chegou o momento de vir embora, era uma alegria, porque nós havíamos caminhado a noite toda, ficado uma semana no mato, sem amparo, sem recurso, apenas trabalhando e lidando temáticas. E de repente nós voltamos para casa. E quando vem voltar para casa é uma alegria, uma satisfação. Muitas pessoas quebradas, arrebentadas, muitas pessoas machucadas. E de repente nós olhávamos e tinha um companheiro, pastor Nádia, que não conseguia mais carregar a mochila, não conseguia mais carregar o fuzil. De repente nós nos reuníamos um ao outro e dizia, vamos ajudar o companheiro porque não vai conseguir, vamos ajudar o fulano porque não vai conseguir. Então nós chamávamos o mais forte, o mais capacitado, o que tinha mais habilidade, o que tinha mais capacidade física. E então um levava a mochila dele, o outro tomava o fuzil do outro e começava a levar. Eu me lembro e ainda parece que eu vejo a cena, alguns cambaleando literalmente, porque não tinha preparo físico suficiente ainda, mas é preciso chegar. Quando nós chegávamos já anoitecendo na entrada do quartel, eu me lembro tão bem, o general pegava e colocava toda a banda do exército fora do quartel. De repente o nosso capitão, um capitão muito duro que havia ali na nossa 2ª companhia, ele então mandava parar até a ambulância. Ele disse, tira aqueles que estão na maca para fora. Mas capitão, tira, estou mandando, tira da maca, porque ele vai entrar com os pés dele dentro desse quartel hoje. De repente então começava aquela banda a tocar, irmãos. Aquela banda começava a tocar e aquilo começava a entrar, Marcos. O hino da infantaria começava a ser tocado naquele lugar, pastor Rômulo. E nós começamos, pastor Medina, a marcar passo. A infantaria começava a se organizar, o pelotão começava a ficar em forma. E de repente nós começamos a marchar para entrar dentro daquele quartel. Nós começamos a esquecer a dor, esquecer o sofrimento, esquecer o que passou naquela semana toda. E nós entrávamos naquele quartel rachando aquele chão, porque nós começamos a entender que estava chegando em casa. Entendo que Deus está dizendo nessa noite, nós precisamos continuar nos ajudando, porque vamos chegar, nós vamos chegar junto lá. E o exército do céu vai estar preparado, uma banda linda. E eu vou estar vendo você lá, pastor Leonardo, chegando.
Pastor Medina, eu quero estar com o senhor lá, chegando, entrando naquele céu lindo. Eu quero estar lá, missionária, junto com o missionário. E tantos quanto você trouxer do Haiti, do Amazonas, pastora Nádia. Eu quero entrar naquele lugar lindo. Porque um ajuda o outro e um vai cooperando com o outro. Mas diz a Bíblia que naquele lugar começou a se fazer uma diferença. Eu começo a parar aqui. Começou a se fazer uma diferença. Porque olharam e alguns não chegaram. A Bíblia vai dizer que apenas 400 passaram o ribeiro de Besor. 200 ficaram para trás. Nem todo mundo que começa conosco vai terminar, pastor Medina. Você olha e diz, esse vai até o final. Às vezes você olha e pensa, esse aqui tá bom, vai junto. Nem todos que começam conosco terminam conosco. Nem todo mundo que está do nosso lado vai chegar no final. Mas vai ter 400 que vai atravessar o Besor. Vai ter 400 que vai atravessar. Vai ter 400 que vai atravessar o Besor. E vai vencer peleja do outro lado. Porque Deus ainda prepara pessoas capacitadas de maneira extraordinária para poder atravessar o Besor e fazer a diferença na minha e na tua vida. Entendo que Deus está dizendo, 400 atravessaram o Besor, mas os 200 ficaram pelo outro lado. É interessante esse texto, porque esse Besor revela 5 coisas para nós, mas eu apenas digo essa primeira e pulo para a última, que é aqueles que estão guardando as bagagens. Irmãos, quando eu olho essa história e começo a ver que aqueles 200 ficaram antes do Besor, eu começo a entender que 400 passaram, mas deixaram as bagagens com os 200. 400 homens de guerra estão correndo com toda a sua bagagem. Eles levavam todo o seu armamento, a sua bagagem, a sua alimentação, tudo que eles precisavam para viver diariamente, eles conduziam com eles. E naquele momento, aqueles 400 homens deixam a bagagem com aqueles 200, pastor Jonathan, e atravessam o Besor, o refrescante Besor. Aqueles 400 homens entendem o significado de Besor: refrescante, refrescância. Eles chegam cansados, correndo, mas Deus sempre prepara um Besor para aqueles que estão em foco de uma missão, com aqueles que têm um objetivo de uma missão. E Deus está trazendo você na AME, no Congresso de 2017, porque aqui na verdade é um Besor de Deus para a vossa vida, é um Besor de Deus para a vossa vida, é um Besor de Deus para o missionário, é um refrescor para o missionário, para aquele que conhece e ama a obra missionária. É o Besor de Deus aqui, refrescando a tua alma e a tua vida. E você ouvindo os testemunhos, as alegrias, as manifestações de Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens atravessam e vão, e os 200 ficam. Eles vão, guerreiam, pelejam, vencem as batalhas. E agora vão voltar. Eles reconquistaram as suas famílias. Eles estão trazendo as famílias de volta. Mas muito mais do que as famílias, eles estão trazendo despojos dos inimigos. E eles estão voltando cheios de despojos, abençoados até o tutano, porque Deus fora com eles naquela batalha. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Tem gente que está com a visão equivocada nesses dias, porque estão pensando que na verdade o que é mais importante é aquele que simplesmente está aparecendo, e não valorizam muitas das vezes quem está e quem ficou antes do Besor cuidando da bagagem. Irmãos, não tem exército que vença nesses dias se ele não manter uma logística. Não tem exército que vença se não tiver uma logística, pastor Wagner. Não tem como o Amazonas continuar fazendo missão, não tem como o Haiti continuar fazendo missão se não tiver 200, 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 deixa eu ver, tem mais 200 aí? Tem mais 200 aí? Se não tiver 200 cuidando de bagagem, e aí tem pessoas que acham que o importante é
aquele que está aparecendo aí. Ei, você é um carregador de bagagem nessa noite, sabe por quê? Porque esta obra não acontece ou não continuará se você não estiver cuidando das. É você que faz com que possibilita que esses 400 representados por esses dois aqui continuem. Sabe por quê, pastor Wagner? Nós somos carregadores de bagagem nessa noite. E me permite auxiliar e carregar a sua bagagem. Me permita, pastor Nária, ajudar e carregar a sua bagagem. Sabe por quê? Porque nós precisamos que esses guerreiros continuem lutando. Eles vão cruzar o pessoal. Eles vão cruzar o pessoal. Eles vão cruzar o pessoal. Eles vão lutar por nós. Eles vão lutar por você. Enquanto eu meditava, Deus falava no meu coração e dizia: meu filho, o teu preparo, a tua capacitação que tu tivesse em 28 anos de militarismo, a tua capacidade que tu tem de salvamento terrestre, aquático e até mesmo em altura, não se compara com esses que estão lá. Eu disse: como é que é, Senhor? É, meu filho, tu pode ter o preparo que tu quiser. Tu pode ser PQD, tu pode ser selva, mas te coloca no lado de um missionário como essa no Amazonas. Eu quero ver se nós vamos acompanhar elas. Eu quero ver se nós vamos acompanhar eles. Sabe o que é isso? É alguém que atravessa o Besor. É alguém que vem correndo 3 dias, 6 dias e continua correndo ainda. Tem capacidade. Sabe por quê? Porque eles têm um refrescor. Eles têm renovo de Deus. Eles vêm aqui para receber renovo de Deus. Pastor, quem vai fazer isso? Carregador de bagagem. Carregador de bagagem. Carregador de bagagem. Carregador de bagagem. Os cuidadores de bagagem. É nós que vamos dar o suporte para eles continuarem guerreando. É eu e você que vamos continuar ainda segurando e amparando as bagagens para eles continuar levando a mensagem. Pastor Neves, nós precisamos de carregadores de bagagem nesses dias. Mas parece que é mais interessante quem está em evidência. Parece que é mais interessante quem está aparecendo. Não importa se você é um guerreiro daquele que corre na frente, ou daquele que você está ficando atrás e não aparece, porque quem fica por trás guardando e cuidando da bagagem nem sempre aparece. Mas eu tenho uma novidade, algo maravilhoso para dizer para você, porque o Besor revela coisa extraordinária. O Besor revela quando eles vão e quando eles voltam. Na primeira... deixa eu dizer aqui, pastor Medina. Deixa eu dizer para o senhor o que Deus está colocando no meu coração. Na primeira vez que eles passaram o Besor, era tudo maravilha. Eles diziam para outros 400 guerreiros: nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Vamos lá, ninguém tem interesse em nada. Está tudo certo, vamos continuar fazendo. Estava só no começo a peleja. Eles nem tinham visto a peleja ainda. Eles nem sabiam como é que o inimigo era. Eles nem sabiam quantos eram. Eles estavam dizendo animados: vamos, todo mundo junto. Mas de repente eles foram, ganharam a guerra. E quando eles estão voltando, segura aí que eu vou dizer o que Deus está lhe dizendo. Quando eles estão voltando, o Besor vai trazer outra revelação. Se você com o tempo ler o contexto, o texto vai dizer: e os homens maus dentro dos 400, a Bíblia diz que tinha homens maus. E os homens maus, quando viram os 200, o que eles disseram? Esses daí não receberão dos despojos. Davi disse: como é que é? Esses daí apenas receberão a esposa, os filhos, e eles partirão de nós. O Besor nos revela coisa extraordinária, meu irmão. Revela a capacidade de luta e de guerreia que tem aqueles 400 homens. Mas revela pessoas com más intenções em nossos meios. E Davi, com muita calma, tranquilidade, ele disse: não, meus amados, conosco não é assim. Conosco não será assim. Porque com nós é diferente. Esses que ficaram cuidando das bagagens vão receber tanto quanto vocês que foram para a guerra. Só quem pegou aí começa a adorar e bem dizer o nome do Senhor, porque eu entendo que isso é uma palavra profética para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Coloque em pé comigo em nome de Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Coloque-se em pé isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
está lhe dizendo. Eu vou ser um pouco mais ousado. Eu não pedi para o pastor Medina, mas o senhor me permite fazer uma coisa nessa noite aqui? O senhor não me pediu, mas o senhor me permite fazer uma coisa? Eu senti de Deus aqui através dessa mensagem que Deus levante no mínimo, quantos carnês já se foi levantado nesse congresso, pastor? 335. Será que nós temos 200 carregadores de bagagem aqui? Será que nós conseguimos 200 companheiros que vão continuar sustentando e mantendo essa obra? Pastor, poderia ser ontem então esse apelo. Irmãos, 200 carregadores de bagagem, 200 pessoas para continuar sustentando, mantendo, cuidando das pessoas que estão sendo levadas na frente de batalha para continuar fazendo essa obra. Pastor, o senhor vai fazer apelo? Não, não vou fazer apelo. Eu apenas vou deixar no teu coração e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Mas como eu falei com o pastor Medina, eu quero ser um carregador de bagagem, se o senhor me permite, com muita humildade no coração. Eu não lhe conhecia. Pastor Marco falava muito do senhor para mim. Eu vi algumas fotos, mas sinceramente não me preocupei, não me trouxe atenção. Até que nós viemos a esse lugar. Eu, quando vinha para cá, eu sentado no carro com a minha esposa, que também tem uma visão missionária, eu disse: meu amor, nós vamos lá. Nós estamos fazendo um investimento na obra do Senhor. Pastor Medina, nós somos um funcionário público. E quem é funcionário público sabe o que o funcionário público percebe hoje. Mas Deus tem sido gracioso para conosco. Porque essa é uma das coisas que nós temos investido na obra missionária. Alguns companheiros olham para nós, pastor Jonatas, pastor Leonardo, e dizem: como é que tu consegue? Eles não sabem o segredo. Eles não conhecem o segredo de amar a obra missionária, pastora Nádia. Eles não conhecem o segredo de fazer investimento. E eu digo que esse congresso não tem despesa. Como é que é, pastor? O senhor viajou? Não tem despesa esse congresso. Esse congresso tem investimento, porque o que está sendo feito aqui é investimento, não é despesa, pastor Wagner. Não tome na sua lista como despesa, tome como investimento, porque quando se faz investimento em Deus, Deus recompensa de maneira extraordinária. Mas não pense que isso sai barato, não. É um investimento alto, é um investimento poderoso, mas eu sei que Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar gente para cuidar da barragem. Deixa eu ver quantos estão aqui dizendo: eu creio que Deus vai levantar. Então levanta a tua mão em nome de Jesus nessa noite, dizendo: eu creio, pastor, eu creio. Fica com a tua mão levantada em nome de Jesus. Fica aí, fica com a tua mão levantada. Eu quero orar com você. Já passou meu tempo, mas deixa eu dizer uma coisa. Olha aí, tu falou o meu número. Foi 3 ontem que eu dei. Foi 3, meu compromisso. Eu inteiro com mais 7 hoje. Da minha parte, eu vou tentar carregar um pouquinho essa bagagem. E eu e minha esposa vamos manter, pastor, durante 12 meses. Não, vamos fazer o seguinte: 13 meses. Porque eu sei que vocês têm um Natal solidário. E um desses vai para o Natal solidário. São 13 meses de 10 carnê. Meu compromisso, pastor Marcos, mais 10. Aleluia. 5 para o Natanael e mais 5 para a benção que está vindo aí. Maravilha. Já está semeando e está investindo. Pastor, eu não perguntei para o senhor isso, mas estou fazendo no meu coração, e se me permita, quem sabe tem mais alguém aqui que queira fazer uma manifestação dessa? Tem mais alguém que quer fazer uma manifestação dessa? Só faça assim um sinal com a sua mão e diga: pastor, eu estou junto, eu quero fazer parte desses 200, eu quero cooperar. Não precisa ser 10, pode ser 1, pode ser 2, pode ter 10, pode ser 20, pode ser 30, quanto você queira. Tem mais alguém nessa noite? Eu quero orar e abençoar a tua vida. Se tem mais alguém, faça sinal com a sua mão, levanta a sua mão assim, que eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pastor Marco, fica com a mão levantada em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer assumir um carnê desse aí para abençoar a obra de Deus em nome de Jesus? É 30 reais, é 30 reais, 30 reais, R$1 por dia. 4 Coca-Cola no final de semana você já matou. É só deixar de tomar um pouquinho disso e resolve o problema, e vai abençoar. Mas nós precisamos
porque nós vamos nos servir dos despojos, mas você precisa entender que isso é algo sério. Você entendeu comigo e concordou que nós precisamos mudar, e se nós queremos mudar, precisa começar por nós. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, com muito respeito, irmãos, não me entendam mal, com muito respeito, com muita consideração aos irmãos, pastores, ministros do evangelho que estão aqui, mas não troque uma selfie com qualquer pessoa se você pelo menos não fizer uma com missionário, com a missionária. Nós precisamos mudar o foco, irmãos. Nós precisamos mudar o foco, pastora Nádia. Às vezes nós ficamos tão atentos e queremos ouvir e ver fulano e ciclano. E o que move a nossa bênção através de Deus está aqui. E ontem eu olhava eles ali. E muitas pessoas procurando fulano, ciclano e beltrano. Você ama a obra missionária? Fecha os teus olhos. É uma palavra de conscientização a mim e a você nessa noite. Porque eu entendo que você é a geração que vai fazer essa diferença. E começando aqui nesse congresso da AME, eu queria convidar o pastor Neves para fazer essa oração e abençoar a tua vida e nos abençoar. Eu queria convidar o Marcos, e eu estarei aqui também orando junto, e eu de joelho estará abençoando a nossa vida, e o pastor Neves estará orando por nós. E se você está aí fazendo um propósito com Deus e colocou no teu coração, assentou no seu coração a levar pelo menos um carneiro, eu queria que você também fizesse isso e dobrasse na presença de Deus, para que Deus esteja abençoando a tua vida e te dê condições de manter essa obra. Pastor, eu não tenho recurso. Não espere ter, faça pela fé. Deixa eu aqui terminar só um detalhe. Não é de hoje que eu invisto em obra missionária. Sabe, eu vou revelar um segredo para você. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa, sabe o que fazíamos? Quando usávamos cheque, nós dávamos cheque sem fundo. Como é que é, pastor? Eu não tinha provisão, eu só tinha um cheque. Eu acreditava que Deus ainda ia prover. Eu dizia para ela, fazia um propósito no meu coração, dizia: o que ela der, eu vou dobrar o valor. Eu dizia: meu amor, se fosse hoje para a obra de Deus, na missão, quanto você investiria? Ela dizia 300, então ok, está aqui, 600 reais. Eu fazia um cheque, pastor Medina, eu não tinha previsão daquele dinheiro, mas eu cria que Deus iria dar retorno, iria me abençoar. E eu vou dizer um segredo para você: nunca Deus me deixou faltar. Nunca, pastor Neves. Deus sempre me honrou. E eu vou revelar um segredo para você aqui. Você quer crescer? É agora que o crente vai crescer. É no tempo de crise. Porque quando todo mundo está crescendo, desenvolvendo, é fácil crescer. O diferencial na vida do cristão é isso: é crescer quando ninguém cresce, é desenvolver quando ninguém desenvolve. E é no tempo de crise que Deus quer abençoar o seu povo. Se você tem esse propósito, dobre o seu joelho. Eu vou fazer aqui no altar, diante do Senhor. E eu vou pedir com muito respeito e consideração pelo pastor Neves, que é de Angola, estará orando por nós. Por gentileza, pastor. Deus que estás no céu, exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, porque teu nome é sobre todos os nomes. Teu nome é adorado no céu, teu nome é adorado na terra. Debaixo da terra o inferno treme, porque tu és o Senhor. Obrigado pela palavra que tens falado nesta noite. Somos guardadores de bagagem, e os que guardam a bagagem fala de história, fala de perseverança. Quem guarda a bagagem tem um nome a perseverar. Quem guarda a bagagem tem história. Quem guarda a bagagem, Senhor, tem um propósito com a obra missionária. E estamos aqui todos como guardadores de bagagem. Deus, estenda a mão sobre este 9º Congresso Internacional de Missões. Levante guardadores de bagagem aqui. Levante homens e mulheres compromissados
com a obra missionária. Deus manifesta o seu poder e manifesta a sua glória neste congresso. Abre portas de bênçãos por amor do teu santo e maravilhoso nome. Estamos em crises, Deus eterno, uma crise mundial, mas em tempo de crise, tu nunca deixastes o teu povo em crise. Então, Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo, abre portas de bênçãos, abre portas de finanças para dar sustentação à obra missionária. Meu Deus, muito obrigado. Abençoa teu servo pastor que trouxe uma mensagem profética e poderosa nesta noite. Deus, obrigado. Abençoe todos nós. Oramos confiantes na bênção, no milagre e na provisão que certamente vem de ti, em nome de Jesus, para a tua eterna glória, desde agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus bem forte?